Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A paz, meus irmãos, estamos aqui para tratar assunto de família e está aqui também a minha esposa, a Estela, que também tem algumas experiências e isso pode ir de encontro ao que você está passando e você também vai refletir sobre tudo isso que a gente passa em família. É a paz do Senhor, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast, né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre família. Muito bem, e por onde a gente vai começar? Vamos falar hoje sobre a nossa vida, né? Que quando a gente fala de família, envolve duas cabeças, né? Uma pessoa nasce lá no Nordeste, o outro nasce aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então são cabeças totalmente diferentes, né, Estela? Isso mesmo. E a gente viveu isso no dia a dia e é totalmente diferente de um namoro. Isso mesmo, para um casamento, né? Somos duas pessoas completamente diferentes, nascemos em anos diferentes, cidades diferentes, né? Então é um desafio, né? Quando nós casamos, porque você pode namorar 10 anos, Verdade. mas você somente vai saber como que é a pessoa na convivência do dia a dia, né? E aí que vem o desafio do casamento, do relacionamento, como lidar com tudo isso. Porque não é fácil. Não é não. Não é fácil. Uma pessoa, ela nasceu em um lugar, ela tem uma cabeça, a família é diferente, a formação é diferente, e junta duas pessoas completamente diferentes, né? Pensamentos diferentes, criação diferente, e para juntar isso, os dois, para dar certo, é complicado. É por isso que eu falo sempre, né, que precisa de muito apoio, né, apoio ser uma pessoa que congrega, apoio também da família, né, das mães, dos pais, né, porque não é fácil, né, o casamento envolve uma série de fatores, né, às vezes, por isso que eu penso também, Estela, que os pais devem sempre incentivar os filhos sobre algumas experiências no casamento. Por exemplo, o meu pai, a minha mãe, lá do Nordeste, de Recife. E o meu pai era uma pessoa que aprendeu já de família, da família dele também. Eles eram muito brutos, batia muito nas crianças. E, por incrível que pareça, a gente aprende tudo isso daí, né? Eles estavam conversando, ele e mais alguém que chegava para visitar, ele estava conversando, o filho não poderia passar no meio, a esposa não poderia também entrar no assunto, então tem tudo isso. E, por exemplo, a gente convive em São Paulo hoje, né? E você é paulista. E ali a gente morando aqui em São Paulo é totalmente diferente a cultura. É isso mesmo. O que acontece? Hoje, né, o ano que nós estamos vivendo, nós como pais, como casal, nós sabemos mais orientar os nossos filhos, né? Nós, quando nossos filhos estiver namorando para casar, nós vamos orientar, vamos explicar para ele o que que é uma vida de casado. Só que pela criação dos meus pais, dos seus pais, nós não tivemos essa orientação, né? De o pai e a mãe sentar e falar, olha, o casamento é assim, ele acontece assim, você tem que agir assim, o casamento não é fácil, mas você vai conseguir. Não, a gente não teve essa orientação, né? Então, Verdade. nós tivemos, primeiramente, Deus em nossas vidas, né? Porque nós Isso. estamos aqui, porque nós temos um Deus que cuida, porque Deus, ele criou a família, ele é a favor da família, né? Verdade, verdade. Mas hoje nós podemos ter uma estrutura melhor para nossos filhos, mas naquela época a gente não tinha, né? Não Não tinha essas tinha, conversas com os pais. não Os tinha. pais não conversavam sobre casamento, né? Pelo menos eu não tive essa conversa de um Verdade, relacionamento, né? verdade. É muito difícil, né? É muito difícil. E a gente, como eu sempre falo, a gente sempre tem uma referência. Ninguém Isso. melhor do que os pais como referência. Então, tudo que o pai viveu, o filho provavelmente vai viver. Porque isso é de uma linhagem, isso é familiar. E, por exemplo, no nosso caso,
A gente casou, mas no início o namoro é totalmente diferente. Você não vê responsabilidade, não pesa nada nos nossos ombros, porque é simplesmente um namoro. Depois a gente, como as igrejas faz, né, depois tem aquela etapa de noivado, que vai se conhecendo, vai comprando os pertences para futuramente participar. Vai construindo a casa, né? Vai construindo tudo isso daí. Porque o namoro é aquilo, né? O namorado vai na casa da namorada, se tem uma briguinha, ele vai embora para casa dele. Isso, não convive junto, né? Não sente tanto, né? Não sente, porque não tá aí se vendo todo dia. Então, a partir do momento que vocês brigam e ele vai embora para casa dele, daqui a pouco ele liga, né? Aí já sente a saudade do namoro, aquilo ali já se resolve, né? Mas agora, quando casa, não. Você briga, você tem que ficar olhando ali pro seu marido dentro de casa. É por isso que também a gente vê assim, que a gente precisa da bênção de um pastor, né? A bênção de um pastor no casamento. E isso tem um grande peso de benefício àquele casal. A bênção do pastor, né? Além de ele ter uma palestra bíblica, né, no dia do casamento, tem um acompanhamento de oração, porque o casal precisa. E é o que falta, né? É o que falta hoje nas igrejas, essa orientação. Quando o casal, eles vão casar, eu acho que toda a igreja, ela tinha que ter um curso, né? Ou um pastor ali que aconselhasse, que explicasse, né? Orientasse, né? Conselheiro, né? Um conselheiro, realmente. Eu vejo. Eu senti essa necessidade. Isso. O pastor, o próprio pastor, ele precisa de um conselheiro. Os casais precisam de conselheiro. Um cantor na igreja, um pregador, eles precisam de um conselheiro, porque ele além de ser uma responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, né? Tem família para ele cuidar, tem a própria vida dele, tem os ataques malignos, muitas investidas, então ele precisa de um conselheiro para poder superar os obstáculos, as dificuldades do dia a dia. Até a gente está falando de família, até como a gente estava falando no início, duas cabeças. Eu vim do Nordeste e eu vim com tudo aquilo que aprendi dos meus pais. E quando eu estava convivendo já, eu queria que a mulher vivesse tudo aquilo da minha experiência que eu tinha aprendido. Olha a dificuldade. É uma dificuldade até para o pastor que vai lidar. Se o pastor não tiver também uma estrutura, porque ele tem de ter um equilíbrio, uma estrutura sobre essas qualidades também, porque só assim ele vai estar ajudando ambas as partes. Porque de outra forma terá também dificuldades. Ele vai apoiar mais um ou vai apoiar mais outro. E em vez de melhorar, pode piorar, irmã Estela, a situação. E você já veio de uma família que a mulher era submissa ao marido, né? E eu já vim de uma família que a mulher não era submissa ao marido. É verdade. Era uma mulher forte, que trabalhava, lutava pelos filhos, né? Isso. E o papel do homem ali de pai, né, de marido, foi deixado de lado, né? Então eu vi que a mulher, ela tinha que ser forte, né? A mulher, ela tinha que estar à frente de tudo. Isso. Aí pensa, duas cabeças completamente diferentes, né? Casa e vai viver junto, né? Por isso, esposa, que eu falo que as pessoas antes de casar, eles têm de estudar bastante, né? A educação está tudo em relação ao estudo, né? O estudo, fazer curso, ser obediente aos seus pais, né? Participar de outros trabalhos de igreja, se na própria igreja tem, porque somos um povo e hoje existe muito individualismo e tudo isso afeta um relacionamento futuro. Tudo isso vai afetar, né? Então, eu depois, tipo assim, né? Muitas coisas aqui a gente está conversando, vem o Espírito Santo, ele começa a nos fazer lembrar de algumas coisas que a gente aprendeu. Por exemplo, eu tinha uma cabeça totalmente diferente, né? Uma cabeça totalmente diferente. Mas minha esposa, ela começou a assistir o Cláudio Duarte. Muita gente não gosta, mas eu falo sempre assim, aquilo que não me interessa, eu deixo de lado. Aquilo que me interessa, eu guardo. Porque as pessoas, às vezes, têm mais qualidades do que defeito. E se você olhar
para uma pessoa, generalizando que a pessoa não serve, você não vai conseguir viver com ninguém. Então as pessoas têm também as suas qualidades. A minha esposa assistia o Cláudio Duarte, ela me pediu para estar assistindo alguns programas dele, e aquilo como me fez bem, sobre casais, até que não era somente um assunto fechado, né, mas era um assunto aberto, que nos faz rir. Isso é muito importante. É porque o casamento ele tem que ser leve, né? Exatamente. O casamento não é para ser um fardo, um peso, né? Exato. O casamento tem que ser leve. Nós temos 25 anos de casado, mas tem vezes que eu me sinto que eu tenho 10 anos de casado. Eu não me sinto que eu já fiz 25 anos de casado. É como uma pessoa na igreja que ele prega, né? Ele prega. Ele tem que buscar outras fontes, muitas informações, porque isso ajuda muito. Abrir a mente, né? Abrir a mente. Isso é uma coisa que eu sempre falo sobre tradicionalismo. O tradicionalismo ele é muito bom, mas você tem que ser flexível. Se você não for flexível, isso é muito ruim até para você mesmo crescer, né? Por exemplo, eu ouvia muita palestra dos batistas, palestra de outras denominações, isso me ajudou muito, mas eu sempre falo que a gente tem de ter estrutura também. Por exemplo, eu estudei uma vez na escola teológica, né? E tinha diversos professores, e tinha mais de 30 pessoas na escola teológica. Estudei várias vezes em escola teológica. E daquela vez que tinha várias pessoas que davam ensinamento, né? Que tinha cristologia, angiologia, pessoas que davam ensino sobre história. Cada matéria era um professor diferente. E tinha professor ali que era muito materialista. E eles começavam, eu entendia, mas o que servia para mim eu guardava, o que não servia eu deixava de lado. O que acontece? Muitas pessoas se escandalizaram, a escola ela ficou super vazia, porque as pessoas não tinham a estrutura. A pessoa não sabe fazer a diferença, né? Isso. Do que é bom pega para você, o que não é deixar... Elas julgam, né? Julgam as pessoas pelo que ela está ensinando, né? Isso. Eu tive também outra experiência, Estela. Talvez você nem sabe desses detalhes, né? E eu me lembrei agora. Eu, quando vim com a cabeça totalmente diferente, que era do Nordeste, de família diferente, eu, quando casei com você e a gente estava caminhando, tinha um evento que estava acontecendo, mas não era um evento agradável, né? Uma pessoa que partiu, e como ele era longe, eu falei que queria ir naquele velório de qualquer jeito. Eu queria ir de qualquer jeito naquele velório. Só que eu tinha aquilo na cabeça, minha esposa tinha de ir comigo. Se ela não fosse comigo, ela não era obediente. Então veja a cabeça fechada. E a minha esposa, ela disse assim, eu não vou, porque talvez não gostava do ambiente, não vou. E eu fiquei um pouco chateado por dentro por causa disso. E eu terminei indo sozinho. E quando eu cheguei naquele velório, aconteceu alguma cena desagradável, né? Muito desagradável. Não da minha parte, mas da parte da família da pessoa que morreu. Aí eu hoje reflito, imagina se eu levasse a minha esposa para o ambiente. Então a gente, às vezes, tem que ter flexibilidade para lidar. Às vezes também com o não. A gente sempre quer um sim. Mas a gente tem que ter uma estrutura para ouvir tanto um sim como um não. Que isso faz parte. É verdade, Ezequiel. Então, nós namoramos 3 anos, né? Nós namoramos 3 anos, namoramos, noivamos e casamos, né? E assim, não foi fácil o começo do nosso casamento, né? Não foi fácil. Como nós falamos, eram 2 pessoas completamente diferentes, pensamentos diferentes, né? Muitas coisas que você gosta, eu não gosto. Muitas coisas que eu gosto, você não gosta. Verdade, né? E qual o problema muitas vezes? Que a gente, em vez de expressar aquilo que a gente não gosta, a gente fica calado, né? Fica calado e muitas vezes fecha a cara, fica chateado e não expressa aquilo que a gente... Se fecha, né? É isso, se fecha. Não expressa aquilo que a gente não gosta. Você sentar com a pessoa e falar, olha, isso aqui eu não gostei, isso eu não gostei, mas o que é isso? Isso é maturidade. Você tolera tudo. E o casal, quando ele casa, ele não tem maturidade nenhuma.
né? Ele não tem maturidade, ele é igual uma criança pequena quando nasce, Isso, ela faz arte, ela isso, mexe onde não deve verdade. mexer, né? Porque ele não tem maturidade. E nós também, quando casamos, eu casei muito nova, sem experiência de nenhuma, primeiro namorado, então eu não tinha maturidade nenhuma, Não né? tinha, Não é tinha verdade. maturidade, eu falo a verdade. Eu era uma pessoa totalmente imatura. Imatura. Eu era uma pessoa que eu pirraçava. O Ezequiel me aguentou muito, É verdade. porque eu pirraçava ele até ver o circo pegar fogo, né? Porque eu não tinha aquela maturidade de que se eu não gostei, eu teria que sentar, conversar com ele do que eu não estava gostando. Não, eu pirraçava ele até ele perder a paciência, né? Então, tudo isso que nós passamos hoje são coisas que nós vamos passar para os nossos filhos, É. E né? assim a gente, né, Estela, eu vejo tanto quando aceita Jesus, né, quando começa a congregar, os primeiros passos, como também os primeiros passos no casamento. A gente vem com muita bagagem. Quando diz bagagem, às vezes são de hábitos, De família, né? família. Aí o que acontece? Aí eu jogava uma toalha lá no chão, deixava. A esposa já tinha outra linha de pensamento, eu não aprendi assim. E isso irrita a esposa. E a esposa muitas vezes também não está preparada para entender o passa, né? E já. É. Então, tudo isso são as pequenas coisas que traz uma tempestade, não são as grandes, são as pequenas coisas que deve se conversar, né, trabalhar com psicologia, isso é muito importante. É verdade. Né, Estela? Isso é verdade. Pode falar. Essa questão que ele falou, né? Hoje, se deixa uma toalha em cima da cama, eu vou lá e tiro, tudo bem, não tem problema mais para mim. Não vou levar um segundo para tirar uma toalha. Então, isso são a maturidade que nós vamos crescendo e vamos amadurecendo, né? Como nós falamos, nós passamos muita dificuldade no casamento, né? Como falar, foi 25 anos de casado, mas foi muita luta, muita dificuldade, mas nós sempre tivemos Jesus no centro. Isso, muito bom. Você entendeu? Quando você tem Jesus no centro de tudo da sua vida, você pode ter certeza que vai dar certo. Como eu falei, Deus, ele é a favor da família. Deus, ele não é a favor que você separe do seu esposo. Deus não é a favor que você destrua a sua família. Não. Deus, ele é a favor que você lute. Você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar pela sua família, né? E eu coloquei na minha cabeça, assim, que não existe mulher perfeita, como não existe homem perfeito. Ô, Estela, O príncipe, né? Ele só existe em conto de fadas, né? É verdade. A falta de maturidade Eu é brinco terrível. com o Ezequiel que eu apontei pro príncipe, mas a gente acertou no cavalo, né? Opa. A gente brinca direto isso, né? Olha, e a outra coisa, como eu tô falando de hábitos, né? Eu gostava muito de trocar as coisas, né? Trocar De rolo, né? de rolo. Fazer rolo. Trocar televisão, trocar rádio e trazia galinha, galo. Quando ela casou comigo, Foi. o que eu gostava, muita galinha. Tinha umas 40 galinhas em casa, pato. Mas esse pato foi um perturbador pra Estela. Ô, Estela, foi uma perturbação, porque o pato chegava lá na porta e plá! Só na minha porta pra se fazer de pirraça. Cagava na porta lá o pato. Estela ficava, tinha de ir lá, que a mulher que limpa, tinha de ir lá limpar, lavar. Aí eu acho que ela já começou a orar, ô Deus, dá um fim nesses patos, dá um fim nessas galinhas. Aí, mas é verdade, algumas coisas, quando a gente não deixa voluntário, se deixar, isso daí vai até 80 anos. Vou ver 80 anos, vai ver 80 anos criando pato, galinha, fazendo troca de ninho de galinha, uma série de coisas. Mas, pra gente ver, né, que às vezes permissão de Deus, subiu um rato grande pelo cano de esgoto, porque ele sentiu o cheiro das galinhas, né? E ele subiu para pegar um pintinho. E ele, quando sobe para pegar o pintinho, ele aparece lá e eu vejo a galinha brigando com ele, mas é um rato. Aí deixou aquele fedor. Aí aquilo tudo, né? Os piolhos também, né? A galinha dá muito piolho. E aquele piolho subia em mim, eu não sabia. E eu ia pra cama. Chegava na cama, os piolhos iam pra cama. Subia do cabelo da minha esposa e virava um...
Então, mas tudo são experiências, né? Que o que fazer? A gente tem que ter realmente uma vida de oração e flexibilidade, aprender com outras pessoas nunca é tarde. Eu sei que é um turbilhão de aprendizado, mas faz parte, a gente tem que ser humilde para aprender com outras pessoas e isso vai nos ajudar. Falando de hábito também, existem diversos hábitos que a gente aprende lá fora quando não era crente, né? E quando casa, a gente vem com esses hábitos, né? Às vezes não dá satisfação para sair, não dá satisfação para chegar. E a gente tem um casamento, e o casamento pesa nos ombros. Eu, quando casei, eu até pensava comigo assim, se eu casar e não der certo, eu pensava isso. Eu jogo tudo para cima, mas não é. Quando casa, você vê a responsabilidade, o peso, né? Isso que é uma mesmo. responsabilidade. O casamento, ele é uma responsabilidade, né? Isso. Porque são duas pessoas ali diferentes que têm que unir o mesmo pensamento. Isso é difícil. Né? As duas pessoas ali estão no mesmo propósito. Até para os planos de Deus, né? Isso, até para os planos de Deus. Em ambas as partes. Isso mesmo, mas como eu falei, né? Nós passamos muita dificuldade acho que uns 2, 3 primeiros anos de casado. Como eu falei, ele falou também, se eu dizer que a gente nunca pensou em separação é mentira, mas a gente pensou, mas nunca conversamos sobre isso. Porque eu sempre tive aquilo no meu coração, eu casei para viver, né? Então, nós lutamos muito. Eu, como mulher, eu lutei bastante, eu orei bastante, eu orava muito, né? Nessa época eu não trabalhava, eu era muito jovem. E minha sogra, ela me ajudou bastante nisso, né? Eu morava perto dela e eu cheguei para ela e falei para ela, né? Eu falei, olha, eu tô passando isso. Eu queria que a senhora me ajudasse. E ela realmente ela me ajudou. Né? Ela ia lá para minha casa, a gente orava. Eu lembro muitas vezes ela de joelho lá, derramando lágrimas, chorando, né? Para que Deus viesse abençoar. Porque ela, como mãe, ela não queria ver um casamento de um filho destruído, né? E ali eu comecei a orar, eu fazia campanha nas igrejas, nas tardes da bênção, eu participava bastante, né? E eu sempre com Jesus ali no centro, porque eu sabia que se tinha uma pessoa que podia me ajudar, era Jesus, né? Isso. Que podia nos ajudar era Jesus. Mas o que ajudou a gente vencer, a superar tudo isso? Irmã Estela, vocês não brigam? Hoje é raro, mas briga, né? De vez em quando, né? A gente tem ideias diferentes, pensamentos diferentes ainda, que não está muito bem alinhado. Tem aquela conversa mais elevada. O respeito, né? Tem que sempre manter o respeito. Isso, é fundamental. Mas o que nos ajudou a hoje entender um ao outro? O que me ajudou a entender é o que assim, o Ezequiel como homem, eu não posso procurar felicidade nele. Quem me faz feliz, primeiramente, é Jesus. Jesus é o que me faz feliz. E o que me faz feliz sou eu mesma. Então, eu tenho que procurar eu ser feliz para fazer ele feliz. Porque se eu procurar minha felicidade nele, eu não vou encontrar a felicidade. Né? Então, eu não comecei mais a colocar sobre ele que ele tinha que me fazer feliz. Que ele tinha obrigação de me fazer feliz. A partir do momento que eu comecei a entender isso, que não existe casamento perfeito, que não existe os homens dos dorama, isso não existe, né? E muitas vezes a gente quer resolver, Estela, é um dos problemas no argumento, né? É claro que tem que resolver algumas coisas no argumento, né? Eu tô falando no argumento é revidar. Tipo, às vezes eu estou errado e eu não aceito e eu revido com você e a gente não vai chegar em lugar nenhum. E a melhor forma, muitas vezes, é chegar, sentar, dizer, eu preciso conversar, vamos sentar. Às vezes, contra a nossa vontade, a gente tem que passar por cima de nós. E outra coisa que é importante eu falar, que é a gente tem que reconhecer que nós temos qualidades e defeitos. E os defeitos, eles nos jogam para baixo. E que nós precisamos mudar, né? Ele destrói uma família. E muitas vezes eu orei por mim, eu jejuei por mim para Deus mudar alguns conceitos que eu tinha, que isso atrapalhava muito a nossa vida conjugal, familiar. E foi orando que Deus, ninguém melhor do que Deus, né? Porque tudo precisa do esforço. Quando a gente ora, Deus intervém e ele começa a agir em algum ponto em nós. Nós não sabemos como, mas ele age, onde a gente vai sendo mais humilde, vamos tendo o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança.
essas qualidades que é fruto do Espírito. Tem um ditado que diz: me diz com quem tu anda, Que eu direi quem tu és. que eu direi quem tu és. Se você anda com o Espírito, você se alinha a Ele, você se assemelha a Ele. E isso é bom em ambas as partes. A gente, às vezes, relaxa muito, mas a gente tem que cumprir muitos com os ensinamentos de Cristo, que são básicos, né? A gente não vive sem oração. O que é oração? É falar com Deus. A gente precisa ter períodos de oração, falando com Deus, porque a gente depende dele. Quando você ora a Deus, busca a Deus, você vai se assemelhando a Ele. Quais eram as qualidades de Cristo? Cristo tinha gente mais com amor do que Cristo, que alguém judiava com palavras ele, mas ele, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então ele é uma lição para nós. Então se a gente segue aos pés dele, buscando ele, nós vamos ter também muitos exemplos, né? É verdade. Como seu espelho. Até que um dia eu comecei ali, né, assistir bastante palestra, né? Comecei procurar me entender como mulher, o que eu como mulher eu deveria ser, como eu deveria me portar como mulher. E eu comecei ali a assistir palestras sobre casais, sobre relacionamentos, né? Porque eu queria melhorar meu relacionamento, né? E ali eu achei ali um palestrante ali que ele fala muito sobre família, né? E eu gostei muito. Só que se eu chegasse para o meu esposo e falasse o que eu ouvi, talvez não daria certo. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu vou te mandar um link aqui de um pastor Muito bom, aqui, muito engraçado. Você ouve. Ouve, porque são coisas importantes, né? E graças a Deus que ele foi uma pessoa mente aberta, né? Mente aberta, para poder ouvir aquilo ali, né? E entender o quanto foi importante. Porque, assim, é vendo e ouvindo as coisas que nós conseguiríamos ampliar a nossa visão e a nossa mente. Porque, às vezes, nós somos criados uma mente muito fechada. Nós achamos que só o que eu sei, o que eu aprendi, tem que ser aquilo. Isso. E não pode ser assim. Isso. Não é só o que eu quero, o que eu preciso, a minha necessidade, não. Você tem que ver a necessidade do outro. Por exemplo, eu sei que tem muita coisa em mim que não agrada no Ezequiel que eu faço, mas ele supera, porque o casamento ele é uma superação. É a superação. Você tem que superar todos os a dias. gente cria corpo, na verdade. Porque né, se você, no lidar. casamento, Ezequiel, se você for levar tudo ao pé da letra, tudo com pontos e vírgulas, o que acontece? O casamento ele não dá certo. O casamento se torna pesado. Um casamento de cobranças, né? Sem assim também, né, vários detalhes, faz me lembrar 2 detalhes, né? Um dos detalhes tô falando em relação ao crente, né? Às vezes eu gosto de meditar na palavra, às vezes eu gosto de tocar violão, fazer minhas músicas, e isso tudo toma tempo, mas um tempo bom. E isso também faz parte de uma construção, né, futura de Deus para nós, né? A esposa tem que entender esse lado e o esposo também tem que entender. A outra coisa são as organizações dentro lá, né? Às vezes a gente não se organiza, às vezes, tipo, a gente morava numa casa pequena e eu até falava, a gente apagava as luzes e assim, ó, esposa, às vezes eu vou estar orando em tal lugar. E a esposa às vezes esquece. E de madrugada Deus desperta, eu fui orar, aí eu tô lá na sala orando, aí minha esposa já se levanta para ir lá no banheiro. Tudo no escuro. Tudo no escuro, em vez de acender uma luz, um abajur, e sai no escuro. Aí naquele instante que eu tava orando, às vezes a gente dá um cochilo, a gente dorme. Aí na hora que eu tô dormindo, eu tô sonhando com um monstro que tá vindo. Daqui a pouco minha esposa vem e pisa por cima de mim. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Deus. Ai. Entendeu? Então é um momento que é difícil, mas são de aprendizado, né? É verdade, Ezequiel. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? Superando ainda, né? Estamos cada dia tentando superar a nós mesmos, né? Superar a nossa intimidade, genialidade, para que nós viemos cada dia mais formar, né? Como casal, como hoje nós somos pais, né? Somos pais de 2 filhos hoje, né? Para poder ter a melhor criação. O que eu tinha comigo? Assim, o que eu não queria trazer para o meu casamento quando eu tivesse filho era brigas excessivas, né? Eu não queria porque eu convivi a minha vida inteira com muita briga dentro do lar. Muita discussão, né?
Eu lembro que quando os meus pais começavam aquela discussão, eu como criança, que eu acho que nenhuma criança deveria passar por isso, Verdade. né? Eu como criança ali, eu já ficava apreensiva, o coração já disparava, né? Porque os filhos, eles não querem ver os pais brigando. Não. Né? Eles não querem, os filhos querem que os pais se dê bem. Tudo é uma lição, né? Não tem um também, prazer né? para um filho, quando o Ezequiel me abraça, me beija, minha filha fica rindo. Né? Porque ela gosta, né? Falou meu pai e minha mãe, né? E o se homem, dão né, bem. Stella? E o homem, por incrível que pareça, eu não digo todos, mas os homens são muito tranquilos, né? Muito sossegados, né? E a verdade, ela tem que prevalecer. Tipo, eu trabalhava numa empresa, naquela empresa tinha um time de campeonato, e eu começava a jogar bola. Ia jogar bola, aí terminava o trabalho, ia jogar bola, e nisso daí ficava muito tempo. E eu não sei o que eu falava pra você. Chegava em casa, não sei se eu mentia, né? Disse que tava fazendo hora extra. Né? Hora extra. Hora extra. Aí você vê, né, que era melhor. Agora, será que a mulher também estava preparada para ouvir? Dizer, não, eu tenho outras coisas. Então, são uma série de fatores. Como também a minha esposa ganhou um filho, né? Ela teve um filho, deu à luz um filho, e foi o momento que ela mais precisava que eu estivesse junto. O que acontece? Eu na igreja, não estou falando na igreja atualidade, uma igreja, e eu saía com o pastor nesse instante para fazer visita, e não dava prioridade à família. E o pastor também com a cabeça fechada, eu não estou falando o pastor que eu estou convivendo hoje, era um outro pastor. Isso acontece muito, né? Mas às vezes o defeito tá em mim, esposo. E eu saía para fazer visita, e às vezes ficava 3, 4, 5 horas fazendo visita e não davam suporte para a esposa. Como entra também outros assuntos. Não é uma discriminação. Como eu falava que a gente vem de outra família e aprendemos diferente. É a mulher que tem que fazer comida, é a mulher que tem que varrer casa, é a mulher que tem que lavar o banheiro, é a mulher que tem que fazer tudo e o esposo só trabalha. Também tinha isso na minha cabeça. E para tirar, por isso que é uma terapia na igreja, de aprendizado, aprender com outra. Só Deus para levar a gente para outros aprendizados, para a gente ter um equilíbrio na vida, uma estrutura. Igual terminar o meu raciocínio, né, do que eu estava falando, né? Como eu cresci no lar muito atribulado, eu não queria ter filhos, né, e vivesse também num lar atribulado. Eu queria que meus filhos tivessem o melhor lar possível, né? O pastor esse que a gente fez uns cursos com ele falou que o lar ele não pode ser confortável demais para que o filho não queira sair do lar, mas também não pode ser espinhoso para que ele queira sair muito cedo. Verdade. Né? Então, eu procurava no máximo, assim, com os meus filhos, de não ter muita discussão acalorada. Falar alto, às vezes discutir, isso acontece, é normal, mas brigas acaloradas, né, com palavras, essas coisas, xingamentos, essas coisas a gente sempre evitou. Pode ver que hoje, né, se nós estamos falando um pouco mais alto, os nossos filhos já falam, pai, mãe, tá bom, né? Para as coisas não se elevar mais, né? E graças a Deus, hoje, nossos filhos, eles não convivem, eles convivem no lar. Se você falar assim para os meus filhos, vamos sair, eles não querem. O melhor lugar que eles gostam de estar é dentro de casa. Eles amam estar dentro de casa. Eles amam fazer uma pipoca e falar, vamos assistir um filme? Né? Eles gostam disso. Então, eu fico feliz porque nós conseguimos criar um lar, né? Um lar, como Ezequiel falou, né? Quando eu ganhei o Natan, que é meu filho mais velho, a mulher ela passa muito processo, né? Ela tá ali, quando ela ganha o neném, os hormônios caem, muita dificuldade, ela precisa de ajuda. E infelizmente, eu não tive uma rede de apoio, eu não tive pessoas que me ajudassem quando ele nasceu. Então, a pessoa que eu tinha para me ajudar era o meu esposo. Só que o Ezequiel, ele não tinha aquele raciocínio de que ele, como homem, tinha que ser minha rede de apoio. Por quê? Porque ele não aprendeu. Eu também, em vez de ensinar, não sabia ensinar, não é verdade? Verdade. Com tudo aquilo. E eu me senti muito só quando eu ganhei o Natan. Pode ver que eu falei para ele assim, quando nós tivemos Natan, eu falei, eu não quero ter mais filho. Eu não vou ser mãe de novo. Eu falei, eu vou ficar só com o Natan. Não quero passar pelo que eu passei.
E ele falou pra mim, não, filha, quando ele já tava grandinho, com 6 anos, ele falou, vamos ter outro filho, eu vou ser outro tipo de pessoa, eu prometo pra você. E realmente, quando a Melissa nasceu, ele foi totalmente minha rede de apoio. Ele que acordava de madrugada, ele que pegava neném, ele que trocava, ele que ficava, ele não saiu, nem pra igreja ele foi. Ficou vários dias dentro de casa. Por quê? Porque ele aprendeu. O importante no casamento, que vão ter erros. Verdade. Mas o importante é você corrigir aquele erro. Isso. Não é verdade? Verdade. Então nós temos que corrigir, muitas vezes acertar o que nós estamos errando. Já teve várias vezes de nós estamos ali, a gente vê que o clima não está muito bom e a gente deixa as crianças ir para a escola ou a gente pede para descer para casa da minha mãe, sentamos e conversamos, alinhamos. Verdade. É muito importante alinhar o casamento. É muito importante você sentar com a sua esposa, com o seu esposo e falar aquilo que você não está gostando. Não deixa o negócio ir para frente, não deixa o negócio potencializar e virar tipo um balão, é uma bexiga. Tá? Ela é uma bexiga, ela tá ali, murcha, pequenininha, você vai enchendo. Chega uma hora que ela estoura. Ser humilde para chamar um pastor, isso, e o problema do né? casamento é quando essa bexiga, esse balão, ele estoura. Isso. Porque quando ele estoura, você fala o que não deve. Você fala sem pensar, porque quando você está nervoso, você fala sem pensar. Verdade. E quando você fala sem pensar, você machuca a pessoa, né? Então, o importante do casamento é não deixar esse balão estourar, né? Verdade. Então, dentro de um casamento com oração, Deus tem abençoado muito as nossas vidas, né? A gente tem prosperado espiritualmente, fisicamente, né? Deus também nos deu várias músicas, vários louvores que estão nas plataformas. Tudo isso faz parte de uma família, né? E com a experiência que a Estela tem, que você passa, irmã Estela, já estamos chegando ao horário, né, da nossa finalização. E qual é a experiência que você passa para quem está nos assistindo? Olha aqui para a câmera e fala para os irmãos aí. Bom, esse aqui, assim, uma coisa que eu tenho para falar para o meu esposo. Assim, quando meu esposo ele fez a primeira gravação das músicas dele, hoje eu me sinto um pouco culpada, porque eu não apoiei ele como eu deveria ter apoiado, né? Eu não incentivei ele como eu deveria ter incentivado ele. Por isso que hoje, quando ele propõe algo para mim, vamos fazer, eu tento fazer o máximo para apoiar ele, porque eu vejo que é uma coisa boa para nós, né? Quando ele me chamou, vamos fazer um podcast sobre família, né? Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer, porque eu preciso apoiar ele do mesmo jeito que ele me apoia também, quando eu falo alguma coisa para ele. Ele é daquela pessoa que tudo que eu proponho, ele sempre está lá para me ajudar. Tudo que eu falo para ele assim, vamos quebrar essa parede aqui? É verdade. Ele fala, vamos quebrar a parede. Ele não fala, não, vai quebrar a parede, não. Pode ver que lá em casa eu já quebrei tanta parede. Pensa numa pessoa que já quebrou a parede e já levantou a parede de volta, foi eu. Reforma. E ele sempre está lá comigo, me ajudando, né? Então, o que eu posso dizer para você, como experiência de uma mulher casada há 25 anos, nunca deixe para resolver hoje. Nunca deixe o sol se pôr pela sua ira. Nunca deixe de falar os seus sentimentos para o seu esposo. Ah, mas meu esposo ele não entende. Mas você precisa conversar para ele entender. Se ele não entendeu hoje, ele pode entender amanhã. Você sempre tem que estar batendo na tecla. Para quê? Para que o casamento ele venha se alinhar. O casamento ele precisa se alinhar, se entrosar, né, os dois. Não estou dizendo que depois disso vai ter um casamento perfeito, não. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que as coisas parecem que eu não sei o que acontece, que vocês estão se amando, daqui a pouco estão querendo agarrar no cabelo do outro. Mas isso é normal do casamento. Isso é normal de duas pessoas diferentes. Mas quando você se alinha e coloca Jesus no centro de tudo, chama Jesus para o meio do seu casamento e apresenta a Deus, você pode ter certeza que o seu casamento não vai ser só 25 anos como o nosso, não, mas ele vai durar 50. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Assiste esse podcast, que ele é muito importante para a sua vida, essas experiências. E como Deus teve na minha vida, ele tem também na sua. A solução para o teu casamento, a solução na sua família. Deus, ele sempre tem a solução. Então, quando você ora e busca Deus com confiança, Deus vai criar portas, meios para que você supere os obstáculos do dia a dia. Deus abençoe sua vida. E nós vamos continuar orando por vocês, tá?
porque é importante o ensinamento. A gente somos copiadores, estamos sempre copiando de alguém alguma coisa para preencher o nosso vazio. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado, foi um prazer estar aqui falando sobre família mais uma Amém. vez aqui. Deus abençoe a todos.